Beleza, tava vazando o som aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. O Michel está aqui conosco, né, para continuar falando aqui do Prolegômenos, e nós estamos, então, na segunda parte desse estudo do Prolegômenos. E eu já passo a palavra para o Michel, mas antes, convidando você, se ainda não se inscreveu, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também, claro, aí nos ajudando a compartilhar aquilo tudo que está em nossas playlists, tá bom, pessoal? Michel, boa noite. Mais uma vez, obrigado, né, aí por você estar fazendo esse estudo dessa primeira parte, por assim dizer, né, que inclui a introdução ao estudo da doutrina espírita, o Prolegômenos, porque quando nós iniciarmos nas questões de si, aí eu vou dizer que é a segunda parte do nosso estudo, porque vai ter um formato diferente e tal, mas que eu acredito que vai agradar muito, vai chamar a atenção pela relevância do estudo. Michel, obrigado e passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Já podemos fazer um comercial aí, realmente, a partir da segunda que vem. A gente vai iniciar, então, semanalmente, toda segunda, das 20 horas às 21 horas, o estudo completo do Livro dos Espíritos, todas as questões. Vamos com certeza passar de anos estudando, tentando fazer esse estudo da maneira mais simples possível para que todos possam aprender, desde a pessoa que está chegando agora nos estudos do Espiritismo até aquelas que já estão há anos. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível o estudo dessa obra, que é a grande obra que contém ali todo o Espiritismo em princípios, né? Por enquanto, hoje a gente está na segunda parte do Prolegômenos, a gente já comentou semana passada, esse nome estranho, né, Prolegômenos, e é a mesma coisa que introdução, é sinônimo de introdução, né, a introdução da obra. Prolegômenos é a introdução do Livro dos Espíritos. Lembra que o Livro dos Espíritos tem duas introduções. A primeira introdução é uma introdução ao estudo da doutrina, que tem 17 itens aí, e o Lauro viu durante muitas semanas, item por item. E agora a gente está na introdução do Livro dos Espíritos, que é a introdução que Kardec chama de prolegômenos, né? A gente já viu uma parte desse texto do prolegômenos segunda passada. Quem não viu, basta ver no canal Estudar Kardec aí do Lauro. E hoje a gente vai continuar da onde a gente parou. Já vou fazer uma pequena retomada e vamos. É uma introdução curta, mas ela é muito profunda, porque é Kardec explicando o que é esse Livro dos Espíritos, juntamente com os espíritos superiores, né? Então vamos entrar no texto propriamente dito, e à medida que surgem questões aí, comentários, o pessoal vai se manifestando. Pode colocar aí logo. Vamos lá, então. Vamos lá. Está na tela, né? Então, lembrando a todos, é um texto de Kardec, tá? Prolegômenos, lá no início do Livro dos Espíritos. Então, é Kardec falando: este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Então, lembrando que a gente já tinha pego esse trechinho semana passada, mas eu quero partir daí. Então, Kardec vai mostrar que aquilo que o Livro dos Espíritos traz é repositório, é o conteúdo que vem dos espíritos superiores, tá? Então, é muito importante a gente entender que o espiritismo, ele é o resultado daquilo que os espíritos superiores trouxeram. Mesmo quando Kardec vai conversar com espíritos inferiores, isso tudo está sempre com o auxílio, as opiniões dos espíritos superiores. Então, e aí quando ele diz que não tem um espírito de sistema, né? Isso também é muito importante, porque
o Espiritismo ele não é uma filosofia no mesmo sentido que as filosofias tradicionais. Como a gente pode estudar, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Manuel Kant, Descartes. Não é nesse sentido. O Espiritismo é uma filosofia que nasce da ciência espírita, que tem os fenômenos como observação. A filosofia que os filósofos criam, que são os chamados sistemas filosóficos, os filósofos criam a partir das suas ideias, das suas reflexões, da sua cabeça. Mas o Espiritismo ele não é fruto da cabeça de Kardec, por isso que ele é dos espíritos. Ao estabelecer um diálogo com os espíritos, nasce o Espiritismo. Claro que esse diálogo que Kardec vai ter com os espíritos, ele tem critérios, tem método. Porque eu preciso de um critério para saber, bom, aquilo que o espírito está me dizendo é verdade ou é mentira? Como é que eu faço para saber? Aí ele vai colocar os critérios para eu separar o que é verdade do que é falso. Mas o resultado vem do diálogo com os espíritos através da mediunidade. Isso é muito importante. Então, o espiritismo não pode ser tratado como uma filosofia, como eu trato, como eu já disse, filosofias como essas que eu citei. Então, quando Kardec chamar o espiritismo de filosofia, lembrem disso. Ela não é do mesmo sentido que filosofia tradicional, filosofia clássica, essa filosofia da academia. Não é. E porque ele é uma ciência. Ele vem de um método científico. E Kardec vai apresentar mais tarde que método é esse. Aqui no Livro dos Espíritos, ele primeiro apresenta os ensinos dos Espíritos. Então, a gente vai ver, quando a gente for estudar as questões do Livro dos Espíritos, que Kardec apresenta o que eles trouxeram. Depois, Kardec vai mostrar, então, quais critérios ele utilizou para montar esse ensino que os Espíritos trouxeram, percebe? Claro que não é uma coisa ingênua, simplesmente Kardec perguntou, os espíritos responderam e ele foi montando isso em forma de livro e lançou. Não é assim. É mais complexo e mais difícil que isso. Por isso que tinha que ser alguém preparado como Kardec para fazer, porque não é fácil. Notem que conversar com os espíritos a gente já faz em todas as épocas da humanidade, a gente faz e continua fazendo. Mas conseguir tirar desse diálogo com os espíritos uma ciência, só Kardec conseguiu. Então, isso é muito difícil. Quando a gente for estudar mais para frente algumas outras questões, a gente vai entrar nisso. A gente vai mostrar. Aqui mesmo, daqui a pouco, a gente vai ver ao papel de Kardec na construção do Espiritismo, ao papel dos Espíritos. Só que o papel de Kardec é o mais difícil. A parte que compete a Kardec foi a parte mais difícil de ser feita. Por isso, o mérito para Kardec dessa parte. A gente já vai ver. Mas o importante, então, é a gente gravar essas ideias. O Espiritismo é uma filosofia que vem da sua ciência, mas não é uma filosofia com espírito de sistema, que é o que eu falei. São as filosofias tradicionais, elas têm aí a maneira de cada filósofo pensar. E o Espiritismo não foi assim, construído assim, né? Então, por isso que ele diz, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles. Nada contém. Nada. Prestem atenção nas palavras que Kardec está colocando. Às vezes, até hoje, surgem pessoas achando que Kardec criou alguma coisa. Quem está mais dentro aí do movimento espírita sabe que existe uma parte do movimento espírita que diz que Kardec que resolveu falar de moral espírita, criar o evangelho. Essas pessoas não entenderam que nenhuma parte da doutrina, o conteúdo da doutrina, foi uma escolha de Kardec. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles. Isso é Kardec dizendo. E que não tenha sido por eles examinado. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Então, como é que funcionava? Kardec dialogava com os espíritos, recebia as comunicações e ia tirando ali o resultado do ensino deles e transformando isso numa filosofia.
E depois que ele elaborava os textos, ele sempre passava para os espíritos superiores para ver se estava bom. E os espíritos iam ajudando Kardec a corrigir. Mas minuciosamente. A gente vai ver, os espíritos dizem assim, mude tal palavra, mude tal parágrafo, tire isso, tire aquilo. Por isso que a gente vai ver em toda a obra de Kardec, isso fica mais claro na revista, Kardec sempre trabalhando nas edições novas de suas obras para aprimorar elas. Inclusive o próprio Livro dos Espíritos. Quem compara a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda edição do Livro dos Espíritos, são duas obras completamente diferentes. A segunda edição é, como Kardec mesmo vai dizer, é uma obra nova, porque ele modificou tantas coisas, acrescentou, desenvolveu, melhorou tantas coisas, que a gente vai ver, e justamente muitas delas pelos espíritos chamando a atenção, dizendo assim, não, tá bom, melhore isso. Quando a gente entrar nas questões, vão ter questões que eu vou mostrar junto com o Lauro, isso na prática. A gente vai ver isso, Kardec melhorando os textos, né? Aí ele diz assim, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então agora ele fala da parte dele. Aí ele fala da parte dele. A parte dos espíritos é trazer os ensinamentos e a parte de Kardec é isso que ele chama de ordem e distribuição metódica das matérias. Só que esse é um ponto muito importante para quem vai estudar o Livro dos Espíritos conosco. Se pensava no século XX o seguinte, quando Kardec diz assim, só a ordem e a distribuição metódica constitui a parte dele, e o ensinamento todo é dos espíritos, se tirou uma conclusão equivocada no meio espírita. Qual foi a conclusão equivocada? Que essa ordem de distribuição metódica das matérias que ele está falando aqui, isso é algo simples e menos importante do que o ensino que os espíritos trouxeram. Esse foi o equívoco. Só que, na verdade, essa parte é a mais difícil. Essa parte é a mais difícil. Por isso que Kardec teve o maior mérito na construção do espiritismo. Porque a gente interpretou, quando ele fala ordem, distribuição metódica, a gente interpretou como o movimento espírita diz. O movimento espírita pensa que Kardec é apenas um organizador, um codificador. Então ele pegou, simplesmente, editou ali e publicou. Porque se eu leio essas palavras de uma maneira, entendendo o que ele está dizendo aqui de uma maneira muito simples, e não aprofundando o estudo, parece que é isso. Então, a conclusão que as pessoas tiraram lendo esse parágrafo diminuiu o tamanho e a importância de Kardec. Mas é porque as pessoas não entenderam o que é essa ordem de distribuição das matérias. Quando a gente lê toda a obra de Kardec, as 23 obras, e quando a gente vai entender como que se dá essa ordem, essa distribuição, aí a gente vai entender a importância que Kardec teve. Então, não entendam essas palavras de uma maneira simples, como alguém que só recebeu ali, perguntou, os espíritos responderam e ele publicou. É muito mais complexo e difícil que isso. Então, por exemplo, claro, aqui eu só estou falando, eu não estou entrando no detalhe, porque não é ainda o nosso objetivo, a gente vai entrar. Mas eu estou já puxando isso. E quem quiser já estudar sobre isso, leia o capítulo 1 da Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Que ali Kardec explica num capítulo muito longo como que foi feito o Espiritismo. E aí a gente vai ver que essa parte que coube a Kardec é a mais difícil. Quando a gente entende isso, Kardec passa a ser gigante. Por isso que os espíritos vão chamar ele de mestre, os próprios espíritos vão chamar ele de mestre. Por isso que ele vai ter como guia espiritual o espírito de verdade, que era Jesus. Guia espiritual particular de Kardec. Porque não vai ser pouca coisa o que ele vai ter que fazer
e o que ele conseguiu fazer, e o espírito que ele é. Eu sei que quem nos acompanha talvez esteja acostumado com o movimento espírita, eu sei que o movimento espírita diminui o tamanho de Kardec, a importância de Kardec. E nem é por maldade, é porque não entendeu o papel dele. O século XX ele foi muito desastroso para o movimento espírita, porque se entendeu muito errado o papel de Kardec, e aí se diminuiu a importância dele, se deixou ele de lado, e aí a gente perdeu muito. Quem lê as revistas espíritas já tem uma outra visão. As 12 revistas espíritas que ele escreveu. Ali a pessoa vê o dia a dia de Kardec e já vê que a coisa não é tão simples assim. E quem aprofunda, então, aí não tem dúvida. Por que que ele tinha que ter como guia espiritual o próprio Cristo? E qual era o papel dele na construção? A gente vai ver isso, mas eu digo, é para quem quer nos acompanhar aí por mais de um ano de estudo. Quem for fazer esse estudo com a gente vai sair desse estudo com uma noção bem interessante do que é o Espiritismo e o tamanho de Kardec. É um dos grandes espíritos que reencarnou para poder trazer essa grande doutrina. Imagina, a gente vai ver daqui a pouco os nomes que vão assinar o Livro dos Espíritos. Então, isso é muito importante. Para encerrar esse parágrafo, eu deixo uma dica. Uma das primeiras pessoas que desvendou isso no movimento espírita, que viu que a coisa era muito mais complexa do que se pensava, foi o Cosme Massi. O Cosme Massi, ele desenvolveu uma tese para explicar essa distribuição metódica das matérias. Ele desenvolveu uma tese que hoje é um livro que qualquer um, e eu aconselho que as pessoas comprem, pode ser comprado na internet, que vai ajudar a entender a estrutura do Livro dos Espíritos que foi feita por Kardec. Ao entender a estrutura do Livro dos Espíritos, a gente vai entender o tamanho de Kardec e o tamanho da importância do Livro dos Espíritos. Muito mais do que a gente via antes. Então, o nome do livro é A Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Do Cosme Massi, se a pessoa colocar no Google, vai achar. Tem a versão física, que é um pouco mais cara, e tem a versão digital para comprar. É imprescindível essa obra para entender o Livro dos Espíritos. Por isso que a gente está indicando aqui. Que a gente vai Bom, ver que... te tomando a palavra, desculpa, né? A Dulce faz o seguinte comentário, até ela discorda do que você disse, porque ela acha que foi proposital essa questão de apagar Kardec e elevar médios mistificadores. Aí passo para você aí, caso você queira comentar o comentário dela. Eu concordo com ela, eu só não poderia dizer que todos foi proposital, entendeu? Porque aí, como eu não tenho como, eu não teria como provar isso. E realmente acredito que não foram todos. Percebe? Eu acredito que houve sim um movimento de muitas lideranças encarnadas e desencarnadas que realmente fizeram por gosto isso. Isso eu tenho certeza e concordo. Eu só não diria todos, porque se a gente achar um caso que não seja proposital, a gente já não pode dizer que é todos, né? Então eu estaria sendo leviano. Eu estou tentando ser rigoroso do ponto de vista lógico, né? Mas que boa parte dos que lideram o movimento espírita, sendo rigoroso filosoficamente, dizia que eu suspeito, com muita suspeita, que foi proposital. Mas muitas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, eu vejo que é ignorância mesmo. Muitas pessoas, honestamente, se enganam. Eu passei por isso. Eu tinha uma visão de Kardec antes de estudar a revista e tive outra depois. E não era proposital, no meu caso não era. Eu não era contra Kardec e eu realmente entendia ele via de outra maneira. Achava que ele era um codificador, que ele tinha um papel secundário, que depois dele vieram outras pessoas e outros espíritos mais importantes, até que eu fui aprofundar o estudo. E aí eu vi que eu estava errado. A pessoa que troca, tratando de espiritismo, tá, pessoal? Deixando isso bem claro. A pessoa que, tratando de espiritismo, troca Kardec por qualquer outro autor, está cometendo um erro.
está cometendo um erro. Depois, se um dia a pessoa ler tudo e começar a ter a capacidade de comparar, ela vai entender o que eu estou dizendo. Por isso que não pode ser uma proibição. A pessoa tem que ler tudo para comparar e tirar as próprias conclusões. Mas o problema é que as pessoas não estão lendo. As pessoas estão trocando Kardec e lendo outras coisas. Aí eu digo que é uma perda de tempo. Depois, o dia que elas se tocarem disso, elas vão ver o tempo que perderam, porque vai ter que começar do zero. Vai ter que começar do zero, porque ficou perdendo muito. Quando a gente perde tempo com o espírito inferior, é como se eu dissesse assim, ó. Por exemplo, o nosso papel, enquanto a gente é espírito imperfeito. A gente é espírito imperfeito, limitado. Eu estou aqui falando de espiritismo, mas eu tenho minhas limitações, não sou missionário, não sou santo, não sou nada. Eu tento compartilhar aquilo que eu estou estudando em Kardec com as pessoas e mostrar e tentar convencer que as pessoas vão estudar Kardec. Essa é a única coisa que eu procuro fazer, percebe? Agora, o professor, quem a gente tem que aprender é ele. Imagina se eu dissesse para as pessoas, para elas me seguirem, aprender, eu sou o professor, tem que aprender comigo. Eu. A pessoa que aparece muito dizendo eu, e não deixa os superiores de verdade aparecer, essa pessoa está tomando um lugar, que não é dela. Então a gente tem que deixar que Kardec brilhe, porque, aliás, essa é uma recomendação do Espírito de verdade. Eu digo às pessoas, não presta atenção. Quando a gente lê lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 6, que é o capítulo lá do Consolador prometido, onde vai vir as mensagens do Espírito de verdade, que é Jesus. Tem um trecho de uma dessas mensagens que o Espírito de verdade diz assim: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. As pessoas não leem com atenção, olha o que o Espírito de verdade está dizendo. Estou convosco, então ele está com a gente, mas o meu apóstolo vos instrui. Ele tá se referindo a Kardec. Para aprender Espiritismo, a gente tem que aprender com ele. E os bons autores, palestrantes, coordenadores, vão ser aqueles que vão incentivar as pessoas a estudar Kardec. Se você vê alguém falando Espiritismo em que ela não queira levar Kardec, não é um bom orientador. Porque é ele que tem que ensinar. Por quê? Porque é quem sabe mais. O próprio Espírito de Verdade, ele disse para a gente aprender com o apóstolo dele, que era Kardec. E a gente fica procurando outros autores. E aí a gente fica se iludindo. Eu costumo dizer, é como se eu pudesse andar de avião e eu tô lá com uma bicicletinha toda quebrada. É isso que acontece quando a gente troca Kardec por algum outro autor. Então a gente sempre cita os autores que levem a Kardec, mas de verdade. Porque hoje em dia eu acompanho o movimento espírita, tem vários autores aí, que eles colocam Kardec como alguém incompleto, que falta alguma coisa, que tem que ser modernizado. Acompanho muitos lideranças do movimento espírita, mas elas não entenderam, tirando a hipótese que elas estão fazendo isso por gosto. Tô indo pelo lado da hipótese mais positiva. Elas não entenderam. Acompanho vários autores de livros, palestrantes importantes do movimento espírita, que fazem palestras sobre Kardec, sempre colocando alguma falha ou algo que falta. Eu digo, não entenderam. Não entenderam. Quem estudar a obra completa dele vai entender o que eu estou falando. Por isso que a gente convida a pessoa a estudar com a gente. Mas leva tempo. Para eu fundamentar tudo isso que eu estou dizendo aqui, por exemplo, só a Revista Espírita são 12 volumes, com mais de 300 páginas. A pessoa vai levar 2 anos, 3 anos para ler. Então, quem realmente quer estudar a sério, leva um tempo. Mas depois também o benefício é outro, a gente fazendo isso. Né? Isso que eu digo sempre às pessoas, peguem a Revista Espírita, comecem a ler uma página por dia. Vai levar anos para ler, mas um dia vai terminar.
E como a gente é imortal, a gente não vai deixar esse conhecimento que obteve, mesmo que demore anos, a pessoa depois vai dizer, meu Deus, ainda bem que eu comecei a ler, que agora eu estou vendo a grandiosidade, quem é o verdadeiro mestre. Então, esse é um ponto. Mas vamos voltar para o texto, senão daqui a pouquinho já, a gente vai ter que fazer a terceira live sobre o polígono. Aí ele diz, entre os espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Então, agora ele está falando daqueles espíritos que participaram. A gente vai ver espíritos justamente como ele está falando aí, espíritos conhecidíssimos na história do pensamento humano, assinando as obras, grandes espíritos. Mas também outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, isso aqui é muito importante. Há mensagens muito ricas e profundas na obra, a gente vai ver, que a gente vai ver a assinatura do espírito, diz assim, um espírito amigo. E Kardec colocou nas suas obras, e são mensagens muito ricas. E a assinatura é um espírito amigo. Porque Kardec vai mostrar que a questão não é o nome, mas é o conteúdo que a mensagem traz. E quando a mensagem trouxer um nome, como a gente vai ver, os nomes que aparecem aqui, a mensagem tem que fazer jus ao nome. Então, imagina uma mensagem assinada Jesus. O grau de profundidade, seriedade, bom senso que tem que ter uma mensagem dessa. Tanto que a gente vai ver uma coisa muito curiosa. Quem um dia for estudar as mensagens do Espírito de Verdade na obra de Kardec, são sempre mensagens curtinhas. Sempre mensagens curtas. Isso faz parte até da própria lógica do Espiritismo. Os espíritos, quanto mais superiores, menos eles falam. Eles dizem pouca coisa com muita profundidade. Já o inferior não, o inferior fala muito e quando a gente torce o pano, sai pouca coisa. É exatamente esse que a gente vai ver quando vai estudar o livro dos médiuns. Os superiores adoram falar. E aí o superior dita livre, dita livre, dita livre, dita livre. E aí a gente vai ver, não tem profundidade nenhuma. É como um lago enorme, mas a gente pisa, a água dá na canela. Agora, os espíritos superiores são sempre mensagens curtas, dizendo muita coisa. Pode falar, Laura. Não, e o próprio Kardec vai dizer isso. Né? Porque às vezes alguém pode dizer, isso é coisa do Michel. O Kardec vai dizer, não, espíritos inferiores são prolixos, repetitivo, né? Ao contrário dos superiores que são objetivos. Michel. Exatamente, exatamente. Não, e tem uma coisa interessante que mostra que o movimento espírita não estudou Kardec. Kardec coloca vários senões e problemas para as mensagens, para os livros mediúnicos. E a gente nem sabe disso no meio espírita. Se tem algo que é comum no meio espírita, é livro ditado por espírito. Só que ele vai mostrar a complexidade que é. Então, a mensagem eu já tenho que desconfiar. Imagina um livro inteiro. Porque espírito superior para ditar um livro inteiro vão ser exceções. E o que a gente mais tem no movimento espírita hoje é isso. Mas daí, quando a gente vai ver, o espírito ditou 10 livros. Aí vai ver, é um espírito inferior, se passando por superior. É porque os critérios que a gente adotou para avaliar uma obra são errados. Não são os critérios de Kardec. Kardec vai dizer que não basta uma mensagem ser boa, dizer coisas boas, para que seja útil e para que seja publicada e que garanta que seja um espírito superior. A gente que criou essa visão ingênua que se falar em Jesus, se falar do amor. Aí a gente fica anos estudando essas obras e aí as mensagens profundas, curtas da obra de Kardec a gente não estuda. Ou estuda e vê como, é básico, isso aqui é básico, deixa eu pegar outra coisa.
Eu costumo dizer, tem uma coisa maluca no movimento espírita que as pessoas falam dos autores franceses clássicos com um orgulho, com um certo requinte em dizer, eu leio Camille Flammarion, eu leio Gabriel Delane, eu leio Leon Denis. O Leon Denis tem um respeito no movimento espírita. Aí quando fala em Kardec, é né, obra básica do codificador. Só que Camille Flammarion, Gabriel Delane e Leon Denis, eles não dão uma unha, um dedão do pé de Kardec, em nível de profundidade, lógica, bom senso. Pelo contrário, há várias coisas que eles não entenderam em Kardec. É curioso isso. Quando se fala que se está estudando Kardec, é uma coisa, parece que não. A gente fica estudando outros espíritos sistemáticos, pseudo-sábio, e a gente esquece as assinaturas das obras dos que estão com Kardec. A gente trocou o trigo pelo joio. A gente trocou uma comunhão de espíritos superiores por espíritos de terceira categoria. A gente idolatra e fica anos estudando eles. Só que como eles são inferiores, eles não podem dar nada como os superiores dão. Há um limite. Mas a gente trocou, enganado por eles. A gente fica, eles nos distraíram, nos desviaram. Vamos seguir. E tudo isso, isso aqui que o José Ricardo colocou para corroborar com o que você vem dizendo, né? Que a Revista Espírita é a obra fundamental mais volumosa, com 12 volumes, né? São 23, incluindo o catálogo racional, que pouquíssimas pessoas no movimento espírita conhecem. Michel. A revista espírita foi a obra mais escondida de Kardec. E isso sim, como diz a Dulce, isso é proposital. Isso é proposital. A revista espírita foi escondida do movimento espírita de propósito. Porque se a gente tivesse a revista espírita durante o século XX, para as pessoas lerem, a gente teria outro movimento espírita. Quem lê a revista espírita vai ver que é outro espiritismo que Kardec fazia do que a gente fez no Brasil. É outro. Então, essa sim é de propósito. Aliás, há grupos sérios que estudam Kardec, que estão recebendo mensagens dos espíritos, dos espíritos superiores, dizendo, aliás, os espíritos inferiores, dos superiores não, espíritos inferiores arrependidos que eram inimigos do espiritismo, dizendo, eu venho aqui revelar um plano. Havia realmente um plano de esconder Kardec, principalmente as revistas espíritas, para que o espiritismo não brilhasse, não crescesse. Então foi um plano dos espíritos inimigos do espiritismo não deixar com que as pessoas lessem a revista. Por isso que ninguém conhece a revista. Há um censo aí que diz que os espíritas estão entre 2 a 4 milhões, né, no Brasil. Não sei se quantos mil leram a revista. Os dirigentes do movimento espírita, em sua maioria, ignoram a revista espírita. Agora a gente vai ver a mensagem que os espíritos deram para Kardec aqui no Prolegômenos, se dirigindo a ele, Kardec. Depois a gente vai ver a assinatura dessa mensagem e a gente tem que parar para pensar essa mensagem, esse bando de espírito superior escreveu para ele. Para a gente ter uma noção do tamanho e da importância do que esse Allan Kardec tinha para fazer e fez. Aqui a gente estava no início, né? Aí ele diz: eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Ele tinha a missão. Agora, entre aspas, porque são os espíritos falando. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Olha, eu digo, a gente tem que aprender a ler e prestar atenção
no que os espíritos estão dizendo. Porque às vezes a gente lê na casa espírita correndo e não para para prestar atenção no seguinte: se a gente levar a sério isso que está escrito aqui, a gente não para pensar que a gente não leva a sério. Eles estão dizendo que isso que eles estão ajudando Kardec a fazer é com o intuito de reunir toda a humanidade. Trata-se, olha como é ousado o objetivo. É uma obra que tem como objetivo reunir todos os homens. O Espiritismo veio com uma missão de mudar a humanidade, o planeta. A gente acha que o Espiritismo é uma coisa do Brasil, que é uma coisa que era para ficar como mais uma religião, uma crença. Mas olha como é que era o objetivo que eles tinham. A gente tem que pensar nisso. Mas antes de divulgares, reveloemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Essa informação que eles dão aqui, quem acompanha a Revista Espírita vê na prática isso. Eles sempre estavam revendo os textos minuciosamente. Kardec chegava a conversar com o Espírito de Verdade, com seu guia, sobre um título que uma obra teria. Por exemplo, ele vai conversar com o Espírito de Verdade sobre o título da obra O Evangelho, por exemplo. Então, detalhes. Eles pensaram em tudo. Porque a gente tem que raciocinar isso, porque basta que a gente tome como hipótese. Vamos só tomar como hipótese do ponto de vista lógico. Se são realmente esses espíritos que se dizem ser, que estão tratando o espiritismo, a obra tem que ser gigante, profunda, revolucionária. Não pode ser pouca coisa. Porque se um espírito desses marcou a história da humanidade, imagina todos juntos numa obra só. Não pode ser uma coisa pequena, como realmente não foi. Como realmente não foi. É que a gente depois trocou. A gente vai ver. Eu quero que termine esse prolegômenos e as pessoas se sintam culpadas por não valorizar a obra de Kardec. A intenção é essa. É encostar a cabeça no travesseiro e dizer, meu Deus, a gente pega um livro do espírito tal, obras terríveis e mal escritas, e fica idolatrando, e a gente não para ver os espíritos que estão aqui. E tem gente que enche a boca para eu falar, né? Ah, o espírito tal falou. Olha os espíritos que estão aqui. Olha os espíritos que estão aqui. Olha o que eles estão dizendo para Kardec. Estaremos contigo sempre que o pedires. Vocês acham que eles iam dizer isso para qualquer um? Os maiores espíritos da história da humanidade estão dizendo isso para um. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós se revelou. Então, claro, construir o Livro dos Espíritos é uma das tarefas que Kardec tinha, né? Kardec deu a vida para concluir a tarefa que ele fez. Kardec sofreu muito. Quem for acompanhar mais a fundo na revista, Kardec ficou muito doente. Kardec praticamente não dormia. Chegou um ponto que os espíritos superiores tiveram que dizer para ele trabalhar menos. Já pensou nisso? Tem que dizer para trabalhar menos, porque ele não dormia. A quantidade de textos que ele escrevia, de pesquisa que ele fazia, de mensagens que ele lia, de cartas que ele recebia, de preocupações que ele tinha, ele não tinha tempo para dormir. E ele fica muito doente. E além de ficar doente, ele entrega a obra de excelente qualidade. Mesmo assim, a revista espírita com excelente qualidade. Junto com isso, ele é atacado de todos os lados, no mundo inteiro. Imagina a gente estar doente, ainda trabalhar intensamente e ainda ser atacado, perseguido, como ele foi. Porque às vezes as pessoas acham que é só aqui no Brasil que teve gente que passou por isso, se sacrificou.
Como se Kardec... Tem gente que diz assim, Kardec foi o intelecto. Não conhece Kardec. Dizer que Kardec foi só o intelectual que ficou dentro da sua sala escrevendo. Ou a gente vê aquele livro, aquele filme terrível sobre Kardec que foi feito. Um Kardec meio desequilibrado, meio ingênuo, meio fora da realidade, quase como uma pessoa, um cientista Medroso, né, maluco, Michel? Um Kardec medroso. medroso. Não, e uma pessoa meio estranha, meio é quase alguém que é quase um palhaço, assim, visto como alguém que as pessoas debochavam, sendo que ele era um grande estudioso, um grande cientista, um grande pesquisador. Ele sabia, ele dominava todo. A gente vê nas discussões, né, ele dominava todo o conhecimento que tinha. Era extremamente lógico, profundo, sério. Aí fizeram um filme, um Kardec completamente. Não é Kardec. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Quando chegar o momento de publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles a fim de estarem pronto quando te dissermos. Só que aqui está um resumo. Quem conhece a obra toda sabe o que aconteceu. Às vezes Kardec vai escrever um livro e ele não conta para ninguém que ele está fazendo aquele livro. Porque havia necessidade, tanto para a questão dos inimigos do espiritismo não atrapalharem, em outros momentos porque ele precisava antes resolver outros problemas, apresentar primeiro uma teoria preliminar, para depois avançar, e também para a questão da produção da obra, ele guardava em segredo justamente para verificar o movimento dos espíritos no mundo inteiro. Por exemplo, Kardec recebia as mensagens do mundo inteiro, de diversos pontos do mundo. Ele, como recebia todas elas, conseguia ver que elas estavam tratando do mesmo assunto. Porque ele tinha todas em mãos. Agora, cada um que mandava não sabia que o outro que também mandava estava falando do mesmo assunto. Então, essa concordância era muito importante Kardec ter. Mas ele não podia revelar antes, porque senão ia ter influência. Porque aí todo mundo saberia, estão tratando disso. Isso poderia trazer uma influência nas comunicações. Ele não dizia para ninguém. E aí ele tinha uma certeza do movimento dos espíritos por trás. Porque as mensagens coincidiam. Chegava uma época, todos começavam a falar da mesma coisa. E ele via, olha, realmente a prova de que são os espíritos, porque os médiuns não se conhecem e não sabem o conteúdo que o outro está fazendo. Então, isso foi muito importante também. Aí ele fala daquele desenho que a gente comentou semana passada, né? Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que tensencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Aqui eles fazem um resumo do processo de progresso do espírito. Que é na matéria que o espírito vai progredir na primeira fase do progresso dele, né? Depois até que ele se torna espírito puro e não precisa mais da matéria. E quando ele se torna bom, ele ainda precisa da matéria, mas aí é em mundos muito melhores, né? Que não tem todo o sofrimento e as limitações que tem o nosso. Mas isso a gente vai ver no decorrer da teoria. Né? E aqui vem uma profecia que eles fizeram, e aconteceu exatamente isso, né? Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo os que têm interesse em enganar. Então, a gente vai ver que Kardec vai mexer com muitos interesses.
Quando ele lança o Livro dos Médiuns, por exemplo, ele comenta que muitos médiuns ficaram revoltadíssimos com ele. Porque eram médiuns que estavam lucrando com a mediunidade. E Kardec vem e apresenta a teoria do Livro dos Médiuns, mostrando todo o problema da cobrança da mediunidade. Então ele tinha muitos inimigos, inclusive internos, traições, médiums que abandonaram a sociedade parisiense e seus espíritos, que combateram Kardec, espíritos que combateram Kardec. Então isso vem já desde a época dele, essa vontade de diminuir Kardec vem desde da época dele. Hoje nem se fala o movimento. Hoje o que dói é que o próprio movimento espírita diminui Kardec. O próprio movimento espírita diminui Kardec. E é curioso porque o movimento espírita atual separou Kardec de Jesus, né? Separaram eles. Intencionalmente. Então se fala em Jesus, 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 ai o Evangelho, ai porque Jesus, ai porque Jesus, ai porque o Evangelho, e não se fala em Kardec, mas isso há um porquê disso. Porque no Espiritismo eu vejo, leio e me relaciono com Jesus no Espiritismo pelas obras de Kardec. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E as pessoas não atentam para isso. Se eu tiro essa lente especial que é o Espiritismo para ver Jesus, eu não estou vendo Jesus do Espiritismo. Hoje o movimento espírita adora um Jesus que não é o do Espiritismo. É um Jesus sem Kardec. E lembra o que o próprio Jesus disse? O meu apóstolo vos instrui. É com ele que a gente vai aprender a ler os ensinamentos de Jesus. Porque se eu leio os ensinamentos de Jesus sem Kardec, eu estou lendo com os olhos de outro. E quem é esse outro? Quem você está escolhendo para ler os ensinamentos de Jesus? Kardec era o mais preparado, tanto que o próprio Cristo diz para aprender com ele. O próprio Cristo diz. Não é o Michel que está dizendo. Mas a gente trocou por outros espíritos. Ah, o espírito escreveu aqui uma série psicológica sobre Jesus. A gente fica estudando, mas a gente não estuda com o discípulo dele, o apóstolo, o que ele indicou. Então nem Jesus a gente está seguindo, porque ele mesmo disse, o meu apóstolo vos instrui. A gente devia aprender com ele. Por quê? Porque ele é o mais preparado. Encontrá-los-ás, né, os inimigos, né, mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Então, mesmo os espíritos, a gente viu, esses espíritos que estão aí, eu costumo dizer, quem lê o Nosso Lar, do André Luiz, ele não cita Kardec. Ele não cita Kardec. Não cita. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A gente está esperando esse próximo dos espíritos, é diferente do nosso, né? Ainda se passaram aí, ainda nem tem 2 séculos de espiritismo, né? Mas as coisas parecem que estão melhorando, né? Agora ele vem. Muito interessante como eles já sabiam o que aconteceria. Eu sempre digo, há textos que deixam claro como eles já sabiam o que aconteceria. E esse é um deles. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar ao seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Tá aí. Eles previram o que ia acontecer com o movimento espírita. A gente trocou as obras de Kardec por opiniões pessoais de pessoas que se intitularam missionárias. E a gente as tratou como missionárias.
E aí eles trouxeram opiniões que dividiram os espíritas. Antes todos estavam unidos em Kardec. Agora a gente vai conversar com os espíritas, cada um adora um médium diferente, um espírito diferente. Aliás, hoje, quando a gente compra um livro psicografado, o nome do médium tem mais destaque que o do espírito. As obras de Kardec nem aparece o nome do médium. E a gente adora médium no movimento espírita. É a vaidade, né? Cada um quer ser o dono da vez. Mas eles são vaidosos, mas sempre falando da humildade. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas eles estão lá. Livro, e livro, e livro, e livro. Se a pessoa se julgasse tão humilde assim, ué, eu digo que eu sou humilde, mas eu não largo a bola. Que estranho isso, né? Mas é aí o que aconteceu no movimento espírita. Quando a gente vai ver, por exemplo, eu estava vendo essa semana o início da FEB, né? A FEB lá, aquelas mensagens o espírito Ismael, Bezerra de Menezes. É lamentável o que aconteceu. É de um nível de fascinação brutal. Porque vem um espírito e ele se coloca como representante do Cristo, eles mesmos colocam a FEB como representante do Cristo na Terra. Então, assim, é de um nível de vaidade que as pessoas não pararam para pensar na época. Mas como que um espírito superior faria uma coisa dessas? Dizer que o espiritismo era só do Brasil, que o Brasil tinha uma missão especial e que aquela instituição era especial e que, portanto, quem questionasse ou criticasse aquela instituição era do mal, era das trevas. Olha só para onde vai a coisa, né? Para citar um exemplo. Pega as obras do Rustem sobre os 4 evangelhos, a mesma coisa. É a vaidade, sempre ele se colocando como a revelação da revelação, dividindo o movimento espírita. Né? Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e os se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. O mundo inteiro, não é o Brasil. Olha o que ele vai dizer, os contrários àqueles vaidosos. Esses deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Só se ocuparem com o que é essencial. Mas o pessoal está discutindo aeróbos no mundo espiritual. Roupa, comida, sopa no mundo espiritual. Bônus hora no mundo espiritual. O movimento espírita está discutindo. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicação de quem? De espírito superior. Se eu receber deles, a fonte é a mesma, ela vai ser sempre a mesma. Eles já deixaram a dica. Começou a ter divergência, cai fora. Não ouça, não é espírito superior. Se afastou da unidade. Não podia ser espírito superior. A gente pegou o espírito trazendo sempre coisas novas, teorias novas, malucas, e dividiu. Aí foi um que acredita naquele espírito, outro que não acredita. Pronto, dividiu. Não é superior. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa. Quando eu leio essa parte, eu fico pensando, meu Deus, Kardec vendo a gente agora. Porque na época dele isso aconteceu, né? Ela se propagou, sempre cresceu e sempre foi bem compreendida no mundo todo. Aí depois do século XX a gente viu o que aconteceu, né? Não te inquietes. Ah, tá ali, ó. Será uma recompensa cujo valor integral conhecerás
Olha como eles já sabiam, talvez mais no futuro do que no presente. Porque assim que ele desencarna, a coisa vai ladeira abaixo. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os espíritos bons, que é a mesma coisa que os superiores aqui, só dispensam assistência aos que se servem a Deus com humildade e desinteresse. Se não tiver humildade e desinteresse, os bons espíritos não estão envolvidos. A gente precisava ter pensado nisso, mas ainda pode pensar. Então, quando a pessoa se coloca como a especial, né? Ela é especial, ela é missionária, ela é tudo. E aí todo mundo está fazendo homenagem e ela aceita, muito humilde, mas ela aceita a homenagem, né? Se a pessoa é humilde de verdade, ela diz assim, ó, vamos parar com isso. É a mesma coisa, imagina se começa a fazer homenagem para nós, não. Pode parar com isso. A gente já corta. Se a gente não tem interesse em usufruir daquela vaidade, a gente corta e diz, não, pessoal, olha, vocês estão redondamente enganados. Eu não sou essa coisa maravilhosa que vocês estão pensando. A gente está aqui para as pessoas estudarem Kardec. Agora, para me seguir, eu ser guru, líder espiritual, negativo. Negativo. Mas quantas pessoas surgiram, e tem ainda no movimento espírita, elas são muito humildes, mas elas estão lá, né? No holofote. E que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas na terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Se afastam. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do céu. Essa frase com que eles terminam, Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Não adianta a gente querer aprender com o espírito inferior, idolatrar espírito inferior. Olha o nome. Isso aqui é para o pessoal ir dormir pensando, Laura. Olhem os nomes que assinam a mensagem. São João Evangelista. São João Evangelista. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, e ainda, para nos humilhar mais ainda, Laura, eles ainda botam assim, etc. Então tem mais. Mas se tu pegasse só esses aqui, ou são eles ou não são eles. Agora, se são eles, a gente tem que parar para pensar. Se essa turma se reuniu, tem que ter uma coisa muito especial aí. Então, a gente tinha que tratar a obra de Kardec como uma relíquia para a humanidade. Mas aí a pessoa adora o livrinho lá do espírito tal. Faz ou não faz sentido o que a gente fez no século XX? A gente trocou essa turma aí, a gente trocou pela turma que a gente tem agora aí. Olha só o nível de não raciocinar. Mas a gente fez essa troca. Agora, a gente não precisa seguir, né, o que os outros estão fazendo. A gente pode se antenar e dizer com quem é que eu quero aprender. Quais são os professores que você quer? Você quer o meia boca ou você quer o melhor? Então é muito importante que as pessoas têm que ir dormir hoje pensando nisso. Toda vez que abrir o livro de outro autor espírita, a pessoa tem que se sentir culpada. Dizer, meu Deus, eu estou lendo esse autor aqui, olha o time que eu estou ignorando lá.
Olha o time que eu estou deixando para trás. Era para a gente se antenar quanto a isso. Mas, claro, a gente fala também com bom humor para ajudar a gente a refletir, né? Mas é sério. É sério, a gente precisa refletir sobre o que essa mensagem diz. A turma que estava sustentando Kardec, e eles vão chamar Kardec de mestre. Quem lê a Revista Espírita, e essa turma vai chamar Kardec de mestre. E o Espírito de Verdade, quando vai se comunicar, diz assim: estou convosco, mas o meu apóstolo vos instrui. É muito forte. Se a gente levar, tomar como verdade. Lauro, passo para ti. Não, Michel, e a gente vê um Kardec discordando dos espíritos, debatendo, né, mostrando que a opinião do espírito é equivocada, que não dá certo a proposta que ele ofereceu. A gente vê esse Kardec fazendo isso sem nenhum problema. Né? Quando fazemos uma avaliação, uma análise, uma crítica de uma obra qualquer, é quase que você é colocado na cruz, porque é até heresia. É simplesmente por não conhecer como Kardec lidava, né? Ô, Michel, essa aqui é a nota da CEPA, caso você queira fazer algum comentário, está aí na tela. Só para finalizar esse assunto que tu tratou, e só para ver como Kardec, como que Kardec tratava os médiuns, Kardec não nem discutia com o médium, porque ele sabia que a mensagem era do espírito. Essa coisa que a gente criou hoje no meio espírita, que a gente fala da mensagem e a pessoa se ofende pelo médium. Para vocês terem uma ideia, o médium que recebeu as comunicações de Jesus, essas que Kardec publica, esse mesmo médium recebeu outras assinadas pelo mesmo Jesus. E Kardec não aceitou. Esse médium, então, sai da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e lança essas mensagens em forma de livro. E Kardec indica no seu catálogo racional, ele fala dessa obra para os espíritas lerem e coloca como uma obra de mensagens falsas. Então, se o critério fosse o médium, que as pessoas dizem assim, mas o médium tal que recebeu, como que você ousa? Kardec rechaçou as mensagens do médium que recebia Jesus. Porque o critério não pode ser o médium. Tem que ser o conteúdo da mensagem. Então, pelo conteúdo, umas ele aceitou e outras ele rechaçou. E quando a gente vai ler essas que ele rechaçou, aí a gente vê cheio de erro de lógica, problema no texto. A gente vê que ele fez bem, que não era realmente Jesus. Porque ele aplica os critérios. Não é só por causa do nome, é por causa do médium. É por causa do conteúdo. E sobre a do... Pode colocar o texto, a gente tá... Sim. A cepa que se vê acima é o facsimile daquele que foi desenhado pelos espíritos. Porque os espíritos se utilizavam de médiuns desenhistas e tem alguns desenhos que aparecem, né, na obra de Kardec. Né? E aqui é uma nota que a gente vai ver até semana que vem, né? A partir da segunda edição até a 10ª edição do Livro dos Espíritos, tem uma nota que Kardec colocou. Tem uma nota de Kardec abrindo o Livro dos Espíritos a partir da segunda edição até a 10ª. E as traduções em português aqui no Brasil simplesmente não traduziram essa nota. Mas há uma nota, Kardec falando sobre a nova edição do Livro dos Espíritos. Já que essa edição aí de 1018 questões é a partir da segunda, né? Então ela fica até a 10ª. Depois da 10ª ele tira, porque ficou 8 edições aparecendo. Então não precisava mais aparecer. Já estava explicado, né? Mas essa nota existe, tem no Kardecpédia, para quem quiser ler a nota, tem. Porque é também Kardec falando, a gente não pode jogar fora nada que um espírito desse escreve, né? Lauro? É isso aí. Né? Bom, o pessoal participou bastante aqui, o Zé Ricardo, a Dulce, quero agradecer, né, os comentários, as participações. E vem, gente, nós encerramos aqui o Prolegômenos, o Michel concluiu o Prolegômenos. Na semana que vem, então, né, o Michel provavelmente vai apresentar
qual é o modelo de estudo que, né, que ele está propondo, para que a gente possa, juntos, compreender melhor aí essa obra fantástica, como diria um amigo meu, porcamente estudada pelo movimento espírita, que é uma obra que deveria ser tratada com muita seriedade, e muitas das vezes, e eu posso dizer isso porque eu já presenciei, ela é estudada assim, tipo, adivinha, os espíritos fazem uma pergunta, o que é que você acha? Sabe? Aí cada um coloca a sua opinião, e a resposta dos espíritos, ela fica secundária. Primeiro é a opinião de todo mundo, cada um coloca o que acha. Aí depois vem os espíritos para, tipo, uma disputinha, eu acertei, não, eu errei. E aí, gente, isso não é fazer um estudo sério. Essa é a crítica que eu queria fazer aqui. Mas, Michel, já vou me despedindo, agradecendo a todos, agradecendo a você, e amanhã às 18 horas nós temos o estudo da Revista Espírita. Estamos no ano de 1858, no mês de fevereiro, tá, pessoal? Um abraço, Michel, te devolvo, fique à vontade aí. Opa, fiz ao contrário, desculpa, Michel. Não tem problema. Um abraço para ti também, um abraço para todo mundo que assistiu, participou. Então, lembrando a todos, a partir de segunda que vem, toda segunda-feira, das 20 horas às 21, a gente vai estar aqui nesse canal. Eu também vou transmitir pelo meu lá, o KardecTube. A gente vai fazer um estudo de todas as questões do Livro dos Espíritos. A gente convida vocês, convidem as pessoas, se programem. Durante a semana a gente vai divulgar bastante isso. Então, venham participar, tragam questões, tragam comentários, tragam dúvidas e vamos estudar essa obra fantástica. Não é uma obra fácil, a gente vai ver. Jamais a gente vai colocar como alguém que sabe tudo da obra, não é assim. Mas a gente vai compartilhar aquilo que a gente entendeu, estudou, vai compartilhar com o que a gente está refletindo, né? Então, se prepare, se programe e venham a partir da segunda que vem, às 20 horas, para estudar de maneira completa todo o Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos e boa semana de estudos.